Eu vou agora passar um videozinho de um comediante que eu gosto bastante. Está-me a faltar o nome dele, mas eu gosto bastante do comediante. Isto não vai ser hábito comum neste podcast, ok? Porque eu não quero estar sempre a fazer boa edição, mas vou passar aqui um videozinho que elucida bastante o meu ponto, está bem? Vejam. Hoje em dia não há hobbies. Um hobby não é um side job. Tem que monetizar. Os hobbies foram inventados para se perder dinheiro. Eu ia à pesca com o meu pai, ias para o pé do rio, com uma cadeira toda podre. Pegavas numa minhoca, metias no anzol, lançavas para o mar. Ficavas lá a tarde toda, não apanhavas nada. Passavas na peixaria para ir buscar peixe, para dizer à minha mãe que pescámos alguma coisa. Não se pescava nada. Perdemos o dinheiro do gasóleo, das minhocas, da cana. E isto é que era um hobby. O meu avô ia para uma garagem, bater com o martelo num bocado de ferro. Só, era o hobby dele. Estava ali com um bocado de ferro, pam, pam, pam. O que é que saía? Nada. O meu pai chegava à casa, sentava-se no sofá e ficava só sentado. Pai, estás a fazer o quê? Nada. Estou a descansar. A cultura do hustle destruiu os hobbies. Hoje em dia, vais a uma cena de cerâmica, fazes uma caneca nojento, queres vendê-la no Instagram, uma página que é as canequinhas da Ju. O que é, Ju? Aquela conversa do, eu acordo às 4 da manhã, tomo um banho de gelo, às 6 vou fazer o meu journaling, só como proteína, muito pura, não coloco nada processado no meu corpo. Às 6 da tarde já estou na cama e leio 18 livros por dia, porque isto vai fazer com que eu dure mais tempo. Para quê? Eu não quero durar mais tempo se é para ter essa vida nojenta. Levem-me. Tu aos 25, se não fores milionário e tiveres um Ferrari, 2 casas aqui e 3 no Dubai, és um falhado. Man, aos 25 tenta não ter DSTs. Tenta que a tua massa com atum seja ligeiramente mais apetitosa. Eu acho que nós transformamos a juventude e a idade adulta num campo militar. Antigamente os militares levantavam-se às 5 da manhã chateados porque se tinham que levantar às 5 da manhã. Hoje em dia não te levantas às 5, és um falhado. Eu quero bué dormir. Viram o vídeo? Gostaram? Para mim foi apenas 1 segundo de diferença, mas para vocês foi 1 minuto e tal. Eu fiquei sem falar 1 segundo e assumi que o vídeo passou e na edição agora comecei a falar outra vez. Bom, eu gosto muito deste vídeo porque ele é fundamentalmente verdade. Eu acho que hoje em dia, com esta cultura que é muito potencializada pelas redes sociais, mas é própria do neoliberalismo, esta redução do ser humano a um ser racional que tem de transformar tudo aquilo que faz em eficiência económica e shareholder value, não é? Com esta coisa de tentar transformar produtivo tudo aquilo que nós fazemos, nós estamos a adoecer. Nós estamos verdadeiramente a adoecer. Porquê? Porque agora achamos que todos os nossos espaços mortos têm de ser preenchidos por algo que seja produtivo. Isso é uma merda, meus amigos. Porque há certas coisas que não são necessariamente produtivas. Imaginem que eu agora era um gajo com a minha idade. A idade não importa aqui. Estava a tentar criar um cenário, mas a idade não importa. Imaginem agora que eu, um gajo de 29 anos, gostava muito de jogar Beyblade. De lançar Beyblades. Era o meu hobby. Era a minha forma de descomprimir depois do trabalho, depois das coisas de doutoramento e assim. Por acaso não é o caso. Eu até gostava de lançar Beyblades, não vou mentir, mas não andei a comprar porque eles estão caros e tinha de comprar o estado e tal, ou isso, ou usava uma bacia da roupa e preciso daquela bacia para a roupa, não é? Mas vamos supor que eu era um gajo que tinha hobby mesmo de Beyblades, estava cheio de Beyblades e o caraças daquela fase do Metal Fusion, que em japonês é o Metal Fight e tal, o Beyblade do Eldrago, o Storm Pegasus, não sei o quê, e eu gostava mesmo muito. Pá, era um hobby. Se me dissessem assim, se calhar devias monetizar isso, como? Como é que eu ia monetizar o facto de gostar de ver peões a girar? Podia fazer vídeos para a internet. Podia tornar-me um youtuber de nicho. A probabilidade de correr bem em Portugal, ainda por cima a falar português, era baixa. Ou seja, teria de fazer em inglês. Mas as pessoas geralmente até preferem um gajo que seja nativo a falar inglês, não é? Depois íamos a ver e eu ia estar a tentar tornar produtiva uma coisa que muito provavelmente não ia correr bem. E eventualmente ia perder o gosto por ver peões a girar e andar a porrada um com o outro. Ver peões a andar ao bilhete é uma coisa boa e salutar. Não precisa de se tornar produtiva. É bom, meus amigos, a sério. Nem todos os momentos da vossa vida têm de ser momentos em que vocês estão a monetizar o que vocês fazem. Vocês já trabalham para isso. E eu acho uma estupidez tremenda esta noção de que tudo o que nós fazemos na nossa vida tem de ser útil. Mas útil do ponto de vista da produtividade para o capital. Nem tudo o que nós fazemos tem de ser útil nesse sentido. Não tem. Não há nada que dite que tudo o que o ser humano faz tem de ser absolutamente útil do ponto de vista da produtividade económica. Não tem. Nós somos seres que também precisam descansar. Nós somos seres que precisam do ócio. Nós não precisamos de pegar em tudo aquilo que fazemos e transformar numa empresa, numa startup. Não é preciso. Porque o que tu estás a fazer é inútil. Ainda bem que neste momento da minha vida eu estou a fazer alguma coisa que seja inútil para o capital. Porque vejamos, vamos reduzir isto a coisas simples. Quando vocês tiram férias do trabalho, o objetivo com as férias é precisamente terem ali um espaço
ou um período em que são inúteis. Em que não estão a fazer nada. Eu sei que há muita gente que bate mal e começa a tentar transformar as férias numa coisa produtiva e cria objetivos fictícios e tal. Mas lá está, tem que ver com a própria rotina, a forma como já estamos tão formatados a querer transformar tudo o que nós fazemos em uma coisa produtiva. Mas as férias são para um gajo parar. Encarem aqueles hobbies que têm durante o ano, sem serem períodos de férias, como férias com pequenas suspensões no vosso horário de produtividade. Porque é isto também que mantém a vossa sanidade. Se vocês estivessem a fazer coisas absolutamente produtivas o tempo inteiro, daqui a uns meses, se não semanas, estavam a bater mel da pistão e a ter de tomar antidepressivos. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Esta noção do ser humano como um ser absolutamente racional, lá está o tal homo económicos, que tem a capacidade, através da razão, de transformar tudo em eficiência económica, é uma concepção ideológica. É uma concepção ideológica e é própria do tempo em que vivemos e é particularmente própria do atual estado de gestão do capitalismo na sua forma neoliberal. É isso. É isso. Porque, por exemplo, esta concepção do homo económicos numa sociedade feudal não existia. Ou seja, isto é um produto dos nossos tempos e temos de olhar para ele como um produto ideológico dos nossos tempos. Nós não temos de ser produtivos em tudo. E o facto de acharmos que temos de ser produtivos em tudo diz mais do sistema económico, do sistema socioeconómico em que nós estamos envolvidos, do que propriamente sobre nós e a nossa natureza. É isso. O Oscar Wilde dizia uma coisa que eu acho muito interessante. Ele dizia assim: se há coisa que se sabe sobre a natureza humana é que ela muda. E ainda que eu não saiba perfeitamente ou possa afirmar com toda a certeza que a natureza humana mude, o que eu acho que dá para retirar disto do Oscar Wilde, ou desta declaração do Oscar Wilde, é aquilo que nós achamos muitas vezes que é uma natureza imutável do ser humano é, em boa verdade, um comportamento que decorre do sistema e do ambiente em que nós somos criados. E nós achamos que temos de ser permanentemente produtivos porque o sistema em que nós vivemos e as relações de produção em que estamos envolvidos nos inculca isso. É tão simples quanto isso. Ou seja, aquilo que nós achamos que é uma característica que sempre existiu no ser humano, em boa verdade, não é. Vão ver o que é que, por exemplo, filósofos gregos pensavam do ócio. Da capacidade de não fazer nada. Aliás, o ócio era considerado extremamente importante para os intelectuais porque se considerava que quem estava sempre a trabalhar não tinha tempo para estimular a sua criatividade, não tinha tempo para estimular a sua capacidade cognitiva. Reparem, quantas coisas é que os filhos das elites da sociedade fazem que são, assim, vendo à partida, improdutivas. Quantas atividades é que não são não necessariamente eficientes para a produtividade do capital? Várias. Porque muitas vezes são esses períodos de ócio que fazem com que as pessoas depois tenham as melhores ideias. Reparem, eu vou dizer isto como alguém que já produz academicamente há algum tempo, não é? Que já está na academia há algum tempo, já estou em doutoramento. As melhores ideias, e estou a falar, não estou apenas a falar de ideias assim de quase shitposting, estou a falar de coisas mesmo úteis. As melhores ideias que eu tive para avançar no meu trabalho académico não ocorreram quando eu estava debruçado sobre o trabalho académico, quando eu estava a olhar para aquilo e a trabalhar e a ler. Não! Aconteceram quando eu estava no banho, a relaxar. Aconteceram quando eu estava deitado no sofá a olhar para o teto, que eu aconselho a toda a gente, acho que é uma atividade importante. Aconteceram quando eu estava a jogar NBA 2K. É verdade. Às vezes uma pessoa precisa de se afastar do nosso objeto de trabalho para depois conseguir pensar nele a partir de outra perspectiva. Não a partir da perspectiva do gajo que está naquele momento a ter de conseguir arranjar uma solução, mas na perspectiva do gajo que agora está relaxado e alheado e do nada surge-lhe uma ideia espetacular. Ou seja, às vezes é tão ou mais importante o momento em que nós estamos afastados do trabalho, para o próprio trabalho, do que o momento em que nós estamos efetivamente a trabalhar. E isso acontece quanto mais criativo, quanto mais da criatividade depender o nosso trabalho. Percebem, meus amigos? E a coisa que mais me deixa fodido nisto é que essa malta que hoje em dia nas redes sociais apregou a hustle culture e acorda às 4 da manhã e toma 3 banhos de gelo e lê 18 livros, essa malta é a malta mais medíocre que eu já vi. A malta mais medíocre que eu já vi. São todos iguais, dizem todos a mesma coisa, citam todos os mesmos livros porque só lêem no tipo 3 na vida, se tanto. É malta que eu nunca vi a produzir um pensamento original. Nunca vi. Limitam-se a repetir o que outros já disseram. Metade dos conteúdos que eu vejo de portugueses envolvidos naquela hustle culture
são cópia da cópia da cópia do Gary V, do Gary Vaynerchuk. Percebem? É malta que não é minimamente original. Minimamente original. Minimamente. Percebem? E eu olho para aquela malta e digo assim, que exemplo de sucesso é este? Porque depois também envolve esta questão de ficar rico. Ok, mas ficar rico para quê? Qual é que é o teu objetivo? O que é que queres fazer com esse dinheiro? E muitas vezes eu vejo que essa malta não tem nenhum objetivo concreto. Ou seja, por exemplo, eu gostava de estar cheio de dinheiro para poder comprar os livros que quisesse e visitar todos os museus que pudesse no mundo. Era isso, para me instruir. Para me instruir ainda mais. Para ser um gajo ainda mais culto. Era isso. Para que é que esta malta quer dinheiro? Pá, quando muito, às vezes é para comprar um carro que vai dar umas visualizações nas redes sociais, porque é um carro da fixe e tá. E eu fico tipo, é isso? É isso? Ou seja, vocês incentivam este tipo de vida, mas o produto final desse estilo de vida é serem um gajo absolutamente básico e medíocre? É isso? Um gajo absolutamente básico e medíocre, mas cheio de dinheiro e com um carro bom? Faz-me confusão, porque parecem todos fotocópias uns dos outros. A sério. E eu penso assim, se a hustle culture promove esta uniformização, promove que sejamos todos igualmente medíocres, e é curioso que acusam o comunismo de ser isso, então se calhar a hustle culture é uma merda. E depois é curioso que é o negócio pelo negócio. Ou seja, não é, faz uma cena que tu gostes verdadeiramente e rentabiliza com isso. Porque se tu gostares é muito mais fácil. É sempre fazer dinheiro pelo dinheiro, tipo em dropshipping e o caraças. Tá, mano, mas... E fazeres uma atividade que tu digas assim, eu identifico-me mesmo com isto, eu gosto disto, isto é a minha vocação. Onde é que está o brio, mano? Onde é que está o olhar para algo e dizer, fogo, eu sou mesmo bom nisto. É mesmo isto. Encontrei-me. Percebem? É o negócio pelo negócio. É o dinheiro pelo dinheiro. Não existe aqui... Tudo bem. A verdade é que nós... Atenção, que há uma explicação para isto, que é... Uma vez que nós já trabalhamos todos, muitas vezes em coisas que não gostamos, pelo menos vamos fazer uma coisa que não gostamos e fazer muito dinheiro com ela. Mas isto diz muito mais, novamente, do sistema em que nós vivemos do que dos indivíduos que enveredam pela hustle culture. Percebem, meus amigos? E já agora, isto dá para nós fazermos aqui uma reflexão interessante, que é... Reparem que este sistema está assente num conjunto de pessoas que, se pudessem, não estavam a fazer o que fazem. Reparem que muito do argumento da hustle culture e destes gurus e o caraças é sair da Matrix. Sair da Matrix, sair da matriz. Portanto, a referência, obviamente, a tomar a pílula vermelha, não é? A pílula não. O comprimido vermelho e sair da Matrix. Está tudo. O que é sair da Matrix? É sair daquilo que se chama a corrida dos ratos, não é? Ter de trabalhar para dar de ganhar a um patrão e receber um salário mísero por causa disso. Está tudo bem. Ok. Qual é que é a forma de sair da Matrix? É enriquecer. É fazer dropshipping, por exemplo, é vender cursos, ficar mesmo muito rico e ter liberdade financeira. A questão é, isso não é sair do sistema, meus amigos. Isso é assumir uma posição no sistema em que se é um beneficiário dele. Ou um dos maiores beneficiários dele. É isso. Não está verdadeiramente a sair do sistema. O sistema continua a existir, as pessoas continuam a ter de trabalhar na maioria, mas tu agora és um beneficiário desse sistema. É só isso. Tu não estás a sair do sistema. Tu tornaste-te um beneficiário desse sistema. Isso não é sair da Matrix. Isso é ser um beneficiário da Matrix. Compreendem? E eu acho isto muito curioso. Porquê? Porque é cada vez mais evidente o fenómeno de que as pessoas querem todas sair da Matrix. Querem todas deixar de ser trabalhadores para serem patrões, para serem pessoas que não precisam trabalhar para viver bem, para conseguir sobreviver. Mas agora reparem numa coisa. Não é possível, porque não é, que sejamos todos hustle culture bros, crypto bros, gajos dos cursos. Porquê? Porque uma das componentes fundamentais do capitalismo é o trabalho assalariado. Para existir capitalistas tem de existir trabalhadores. Aliás, tem de existir uma maioria de trabalhadores. Percebem? Portanto, o que dizer de um sistema que inevitavelmente depende do trabalho e do trabalho assalariado, quando uma vasta maioria das pessoas não quer estar nessa posição? Será que sair da Matrix
não seria, em boa verdade, superar esse sistema? Porque sair da Matrix não é ser um beneficiário do sistema. Aliás, eu até posso usar aqui uma analogia com o próprio Matrix. Reparem, há um personagem no Matrix, agora está-me a faltar o nome dele, mas era aquele gajo que até gostava da Trinity, e o gajo faz um acordo com os agentes. Eu já não vejo o filme há muito tempo, mas o gajo faz um acordo com, essencialmente, os agentes que protegiam a Matrix, não é? E o que é que acontece? Ele, ao invés de acordar, ou seja, ele escolhe esquecer-se do facto de ter acordado para a vida real, não é? Para a vida em Zion, que é onde vive a última civilização humana, que não está controlada, que não está naquelas cápsulas da Matrix. Ele escolheu esquecer-se que tinha acordado e viver dentro da Matrix, mas agora, ao invés de ser um gajo normal, era um gajo essencialmente milionário. Vocês lembram-se desse personagem? Ele traiu os compatriotas por causa disso. Ele traiu os colegas por causa disso. Certo? Certo. Ele continua a viver na Matrix, mas agora é um gajo que essencialmente é beneficiário da Matrix. Porque a Matrix atribui-lhe uma posição social naquele mundo fictício que o favorece bastante. Ora, os Crypto Bros não estão a sair da Matrix. Eles assemelham-se muito mais ao gajo que, efetivamente, fez um acordo para, dentro daquele mundo fictício, ser um milionário que beneficia daquela condição. Da existência desse mundo fictício. Ao passo que aqueles que saíram da Matrix, efetivamente, deixaram de participar naquele sistema por completo e trabalharam para o superar e trabalharam para o destruir. Que são a população que está a viver em Zion. Percebem? Entendem a diferença? Sair da Matrix não é ser um beneficiário da Matrix. Sair da Matrix é sair da Matrix. Então, quando essa malta fala de sair da Matrix, essa malta está a entrar em própria contradição com o filme. Com a história contada pelas irmãs Wachowski. Essa malta assemelha-se muito mais àquele gajo que fez um acordo com os agentes para se esquecer de tudo e agora ser um milionário dentro do mundo fictício da Matrix. É isso. Até porque sair da Matrix pode implicar desconforto. Pode implicar, efetivamente, nós termos de superar um sistema que a certas pessoas dava alguns privilégios. Mas isso, efetivamente, é que é sair da Matrix. Não é ser um dos principais beneficiários da Matrix. Eu acho muito curiosa que a ideia de sair da Matrix, para esta malta, e perdoem-me por estar a repetir Matrix, é simplesmente passar a ser uma figura que vive bastante bem dentro da Matrix, mas contribui para a própria perpetuidade do sistema. Isso reflete muito bem aquilo a que o Mark Fisher chamava realismo capitalista. Esta noção de que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. A malta, no fundo, quer superar o capitalismo, mas acha que superar o capitalismo é ocupar uma posição mais avantajada dentro do capitalismo. Porque já não se consegue imaginar uma alternativa sistémica ao capitalismo. Porque desde o fim da União Soviética e com a derrota dessa experiência socialista, a própria esquerda, passou a ter dificuldade em imaginar um futuro que não fosse o futuro dentro do capitalismo. E então é mais fácil nós imaginarmos um colapso climático, é muito mais fácil nós imaginarmos um apocalipse zombie, e isso verifica-se na nossa indústria cultural, do que imaginarmos uma sociedade onde o capitalismo tenha sido superado. Sei lá, um mundo solarpunk ou qualquer coisa assim.